A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem da parte divina para a tua vida. O texto se encontra em Provérbios, no capítulo 4, versículo 25, na Nova Versão Internacional. Está escrito: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Na Almeida Revista e Corrigida, ARC, está escrito: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Existem outras traduções desse texto bíblico. Querido ouvinte, a visão, no sentido literal da palavra, é a percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista, sentido da vista. A visão está entre os 5 sentidos do corpo humano, que são visão, olfato, paladar, audição e tato. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, o seu corpo terá luz. Mas se, porém, seus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: ampliando a visão para reter a bênção. Existem pessoas que só enxergam coisas ruins, desgraças, derrotas, pessoas sem fé, uma visão de galinha, uma visão curta. Pessoas que não têm visão de águia, enxergam longe, visão de longo alcance. Há daqueles que sua visão está voltada para o passado, sempre relembrando as coisas ruins que lhe aconteceram, mas não conseguem enxergar as coisas boas que Deus põe diante de nós. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, o seguinte: versículo 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. No versículo 14, ele escreve: prossigo para o alvo. O alvo é Jesus e tudo que provém de Jesus. Tudo na vida da gente pode mudar com uma simples mudança de visão. Dependendo do ponto de vista, do ângulo de visão, tudo pode mudar. Se você não muda a maneira de enxergar as coisas, nada ao seu redor mudará. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 9, está escrito que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Precisamos ampliar a nossa visão para possuirmos até onde nossa visão for. Em Gênesis, no capítulo 13, versículos 14, 15 e 16. Ouça o que Deus diz a Abrão. Versículo 14: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Versículo 15: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Versículo 16: e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada.
Ló, sobrinho de Abrão, porque era filho de Arã, que era irmão de Abrão, ele foi traído pelos seus olhos. Ele escolheu Sodoma. Ele perdeu seus bens, perdeu a sua esposa, suas filhas coabitaram com ele, dando origem aos amonitas e os moabitas. Enquanto Ló foi para uma das cidades do Vale de Sidim, nas Campinas do Jordão, porque o Vale de Sidim era composta por 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Zoar, Admá e Zeboim. Então Ló foi para as Campinas do Jordão, em Sodoma, e Abraão foi para Canaã. E Ló foi traído pelo seu olhar, pelas suas vistas, por sua visão. E as filhas de Ló embriagaram o próprio pai e praticaram incesto com ele. Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 30 ao 38, está escrito sobre este assunto. Diz um sábio: os olhos é as janelas da alma. Deus quer que você veja as oportunidades jamais vistas antes. Em Salmos 141, versículo 8, o salmista diz que os olhos dele estão fixos em Deus. No âmbito espiritual, os teus pés nunca pisarão onde os seus olhos não viram. Em Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 ao 14, Ezequiel viu um grande exército se levantar num vale de ossos sequíssimos. A visão de seu futuro, meu querido ouvinte da palavra de Deus, tem que ser grandiosa, porque senão não dá para chegar longe. O pior tipo de cegueira não é aquela que causa danos físicos à visão, mas aquela que blinda os olhos por meio da ignorância ou do ego. Feliz daquele que enxerga a verdade e não a nega. Feliz daquele que procura pela verdade e a encontra. Alguns têm uma trave nos olhos, um cisco, que os impede de enxergar. Não conseguem encontrar a verdade que é Cristo. Não conseguem reter as coisas boas da vida. Por esse motivo só enxergam derrotas e vivem uma vida infeliz. Os mais corajosos são aqueles que têm a visão mais clara do que está diante deles, glória ou perigo, e mesmo assim saem para seu encontro. Em 1 Samuel, no capítulo 17, a visão do exército de Saul, os israelitas, enxergavam Golias, um gigante de aproximadamente 2,90 metros de altura, e eles temiam. Davi, porém, não o viu como os soldados de Saul, e o próprio Saul o via. A couraça de bronze de Golias era de aproximadamente 57 quilos. A ponta da lança de ferro de Golias era de aproximadamente 6 quilos. A armadura de Golias era de aproximadamente 63 quilos. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, você precisa ver o que os outros não veem. O projeto é seu, o sonho é seu. Não espere que as pessoas acreditem neles. Use a sua fé e veja o que ninguém vê. Veja as coisas boas da vida. Desvie o seu olhar das coisas inúteis. O salmista escreve em Salmos 119, versículo 37, está escrito o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. O diabo tentou despertar em Jesus a cobiça dos olhos. Porém, Jesus, sabendo da sagacidade do diabo, resistiu a ele. O reino de Jesus não é desse mundo. No céu tem tesouros superiores aos daqui, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões minam
e roubam. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, diz que isso não provém de Deus, e sim do mundo. O diabo tem despertado em muitos uma visão distorcida. Momentaneamente, algo que parece bom, sucesso, riquezas, vida abastada, desejo de superioridade, fama, soberba. Muitos são traídos por seus olhos e tudo isso precede a queda. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Querido ouvinte da palavra do Senhor, se queremos reter as bênçãos que provém do Pai das Luzes, precisamos ampliar nossa visão e ver o que ninguém vê. Em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 44, Elias e seu moço subiram ao cume do Monte Carmelo. Elias pede ao seu moço que olhe para a banda do mar, e ele não viu nada. Elias o mandou voltar 7 vezes, e na 7ª vez, o seu moço vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Onde o seu moço viu uma nuvem, Elias viu uma abundante chuva. E Elias diz a ele, o seu moço, para descer e avisar a Acabe que viria uma grande chuva. Porque sobre a palavra do profeta Elias, 3 anos e 6 meses não chovia. Em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 19, Eliseu contava ao rei de Israel os planos do rei da Síria, que armava acampamento no caminho, armava ciladas para pegar o exército de Israel. Porém, o rei da Síria, através de um de seus servos, descobriu que era Eliseu que contava. E Eliseu estava em Dotã. O rei sírio cercou a cidade. E Geazi, pela manhã, viu o exército sírio cercando a cidade e disse a Eliseu: o que faremos? Então Eliseu orou e pediu a Deus que pudesse abrir os olhos de Geazi. E Deus abriu, e eles viram um exército celestial de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus cegou os sírios com cegueira após Eliseu orar. E Eliseu os conduziu por outro caminho até Samaria. E quando Eliseu pediu a Deus que lhe abrissem os olhos, eles viram que estava em Samaria. Eliseu viu o que Geazi não viu. Geazi olhou com os olhos naturais. Eliseu viu com uma visão sobrenatural. A visão humana é limitada. Olhe com os olhos sobrenaturais e veja o que Deus tem para a tua vida. Eu te proponho um desafio. Feche seus olhos. Veja com a visão sobrenatural. Agora veja onde Deus te levará e o que você pode alcançar. Ponha sua fé em sua visão. Em Gênesis, no capítulo 21, versículo 19, Agar teve os olhos abertos e viu uma fonte de água. Em Lucas, no capítulo 24, do versículo 31 ao 32, os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus à mesa partiu o pão, eles tiveram os olhos abertos e pôde enxergar quem estava dentre eles, Jesus. E quando eles perceberam e tiveram os olhos abertos, Jesus desapareceu e eles voltaram para Jerusalém de novo. De Jerusalém a Emaús era aproximadamente de 10 a 12 quilômetros. Era um povoado. Alguns afirmam que a distância era de 30 quilômetros. E eles iam comentando no caminho que ia para a aldeia em Emaús sobre os acontecimentos da morte de Jesus. E Jesus estava dentre eles e eles não perceberam que era o próprio Jesus que conversava com eles. Só após
chegarem em sua casa e no partir do pão, eles tiveram os olhos abertos e perceberam que era Jesus Cristo. Só conseguiremos enxergar Jesus e o que Ele tem para nós se rompermos barreiras e ampliarmos nossa visão, irmos além da visão humana e contemplarmos as bênçãos divinas através de um olhar diferente, um olhar sobrenatural. Tirar as escamas que nos impedem de ver e tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Uma visão aguçada, uma visão ampla, uma visão nítida, não uma visão embaraçada. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, Adão e Eva tiveram os olhos abertos para o mal, para a desobediência. Perceberam que estavam nus e tentaram se esconder de Deus. Nós devemos pedir a Deus para iluminar os olhos de nosso entendimento. Muitos não entendem e nem se submetem o que Deus quer realizar em sua vida. Quais são os propósitos de Deus para você? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O maior problema da humanidade sempre foi a cegueira espiritual. Em Números capítulo 22, versículo 31, Balaão teve os olhos abertos por Deus e viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, e ele se prostrou com o rosto em terra. Por isso é que a sua jumenta não passava e ele começou a espancar a jumenta. Mas Deus abriu os olhos de Balaão, filho de Beor, e ele pôde enxergar o anjo do Senhor. Os olhos naturais estão cegos para as coisas espirituais, para as coisas celestiais. A visão também é uma teofania, a manifestação visível de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia lhe pedia para passar na Macedônia e ajudá-los. Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1, Samuel teve visões. E as visões naquele tempo não eram frequentes. Em Números capítulo 12, versículo 6, Deus se revela em visões aos seus profetas. Tantos outros tiveram visões. Deus se revelou a eles, como José, como Daniel, como Ezequiel e assim sucessivamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, Estevão tinha seus olhos fitados no céu. Na Bíblia Sagrada, alguns textos estão relacionados à visão natural, outros a visões espiritual ou sobrenatural, e outras Deus se revelando através da visão dada ao homem. Certos tombos na vida, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, são necessários, nem que sejam para que você mude o ângulo de sua visão. Algumas coisas na vida só podem realmente ser enxergadas de baixo para cima. Levante sua cabeça e veja o que Deus tem preparado para você. A visão depende do ângulo em que cada um se encontra. Se você estiver no lugar que Deus te colocou, o seu ângulo de visão estará em conformidade com a vontade de Deus. E aí sim, você enxergará o que os outros não veem, onde Deus te levará e o que você irá conquistar. Se os seus olhos saírem do ângulo de visão de Deus, você perderá totalmente a direção.
Queridos irmãos, amplie sua visão para reter as bênçãos em sua vida. Deus tem o melhor para você. Ele te levará em lugares inimagináveis. Você tomará posse de coisas grandiosas, mas para isso você precisa ampliar a sua visão para reter a bênção. Fiquem na paz de Cristo e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.